Graças a Deus. Abre comigo a Bíblia, um texto conhecido onde os irmãos costumam ler, quase todos os cultos de Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Quero ler apenas uns 3 versículos a partir do 26. Versículo 26, capítulo 11. Creio que os irmãos conhecem, decoram o texto, mas desejo meditar um pouco com os irmãos, que aqui descobrimos algumas palavras de Paulo de ensinamento e também de preocupação para com a igreja do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 até, quem sabe, o versículo 29, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ou este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30 também, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tomem assento, queridos irmãos. Estamos, podemos dizer, em um abençoado culto, em um culto festivo para o crente em Jesus, para o crente mudado, transformado, que tem Jesus na vida. Todos eles têm prazer de estar em um culto como este, um culto de Santa Ceia, porque aqui está uma lembrança. Aqui nós relembramos a morte de Jesus, vem a nossa lembrança todo o sacrifício de Cristo. E também não só isso, mas também no ato da ceia do Senhor, nós estamos divulgando, anunciando a sua morte até ele voltar. E neste ato da ceia, nós estamos também fazendo uma confissão, dizendo que nós estamos firmes com Jesus. Nós estamos crentes, convictos da nossa esperança de estar com ele na glória. E de nenhum momento esquecer do seu grande sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Hoje ele não está mais aqui, conforme as palavras do anjo que no sepulcro, no domingo pela manhã, disseram às mulheres: ele não está mais aqui. Quem é que vocês estão buscando? Ele não está mais aqui, saiu, ressuscitou. Depois ele se manifesta a elas e a alguns outros discípulos. E depois, mais tarde, ele vai ao céu. Foi visto pelos discípulos no Monte das Oliveiras, quando dava suas últimas instruções aos discípulos, mais ou menos no final de 40 dias, ressuscitado na terra, se manifestando entre eles. Ele começa a ir assunto aos céus, visivelmente aos olhos dos discípulos. E quando ele, em uma nuvem, desaparece, é tomado e se some dos olhos deles, imediatamente 2 anjos, 2 seres de brancos, ali no Monte das Oliveiras, dizendo a eles: varões galileus, por que estáis olhando para cima?
este Jesus que dentre vós acaba de ser recebido no céu, do mesmo modo que vocês viram agora neste momento ele subir, hão de ver ele voltar. Algumas anunciações foram ditas pelos anjos do Senhor, lá no órton, lá no jardim, lá na sepultura, o domingo pela madrugada, quando as mulheres foram ver, e também no Monte das Oliveiras. Verdadeiramente Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, para a glória de Deus Pai, e Ele está vivo para todo sempre. Sabemos que Ele morreu por nós, para nos resgatar, para nos comprar. As palavras do apóstolo Pedro está dizendo que não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro, prata, não fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Esta compra de Deus em Jesus, na minha vida e na tua, não foi com matéria desta vida, não foi com o dinheiro mais caro, como libra esterlina, o dólar americano, o euro da Europa, não foi com ouro, com alguns milhares de quilos de ouro, mas disse Pedro que fomos comprados, resgatados da vã maneira de viver, em que vivíamos antes. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que doou-se ali no Calvário para nos resgatar, para nos comprar. Hoje estamos aqui em um número bastante grande de pessoas compradas. Nós estamos aqui porque fomos comprados. Se não fôssemos comprados por Cristo, pelo sangue, pelo sacrifício, nós não estaríamos aqui esta noite. Estaríamos por aí afora, neste mundo tenebroso, se embriagando, bebendo, pecando, se divertindo. Provérbios diz que o divertimento é para o tolo pecar contra Deus. Estaríamos na situação deles, mas louvamos a Deus e em nenhum momento da nossa vida devemos de nos esquecer do sacrifício, dos benefícios de Deus em Cristo Jesus, para nos resgatar da maldição do pecado. Ele nos comprou através do sofrimento. A morte de Jesus foi uma morte muito dolorida, muito triste, mas ele esvaiu-se em sangue, enfrentou todo o sofrimento, toda a dor, até expirar no madeiro, ali no Gólgota, no alto do Calvário, doando toda a sua vida, perdendo todo o seu sangue por nós. Sofrimento tremendo, meus irmãos. Hoje pela tarde eu em casa meditando na palavra de Deus, no sofrimento, na doação da sua vida, através do sacrifício, ele foi martirizado. O sofrimento de Jesus, ele foi muito grande. Há dias passados, mais ou menos lá em 2012, eu extraí do meu corpo 9 tiragens de sangue, 4,5 litros de sangue. E foi um pastor comigo dizendo: pastor Cícero, eu vou junto, eu vou doar o meu sangue, eu vou dar o meu sangue para alguém. E enquanto eu estava extraindo o meu, ele fez um exame lá e foi tirar o sangue dele para doar. E nessa doação de sangue, ele ficou nervoso, ficou com medo, e ele disse que a enfermeira furou ele várias vezes até achar a veia dele, e a pressão dele estava subindo, foi subindo, e ele ficou vermelho. Ele disse: meu Deus, para doar um pouco de sangue, como que a gente sofre?
Eu disse: meu irmão, Jesus lá no Calvário, ele derramou todo o seu sangue, sem reserva, por mim e por você. Por isso hoje somos salvos e estamos também assentados nas regiões celestiais em Cristo. Tudo isso ele fez por nós, doou tudo o que ele tinha, conforme as palavras de Isaías. Ele foi em direção ao matadouro, não abriu a sua boca, ele foi como um cordeiro mudo, e ali ele se oferece, ali ele se doa, ali ele não resiste os seus algozes. Ele sabia que ali no alto do Gólgota, ele compraria para Deus seu Pai, através do sangue, através do sacrifício, ele compraria uma multidão de pessoas. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 5, aonde fala da abertura do livro e dos seus selos, que estava selado, e João disse que ele olhou para o céu, no céu, e ele não viu ninguém ali para abrir o livro. Mas de repente alguém se levanta e mostra o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas estava ali vivo para todo sempre, que era digno de abrir o livro. E no mesmo texto mais à frente, ele está dizendo que por este sacrifício, pela sua vitória, pelo seu senhorio, pela sua grandeza, pelo sacrifício lá do Calvário e pela ressurreição, ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele comprou um povo para Deus, e neste povo comprado, resgatado, aqui está o pastor Cirso, aqui estão os irmãos, aqui estão as irmãs, aqui estão os obreiros, aqui está este coral. Às vezes parece que nós não levamos muito a sério a fé ou o evangelho, mas nós precisamos cuidar muito disso, porque a nossa compra, o nosso resgate, a nossa regeneração, ela custou a vida de um homem que se doou no Calvário, se esvaiu em sangue e morreu, e no seu último brado, ele diz: Pai, está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo, e naquele momento ele efetuou a minha e a tua eterna redenção e salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E meus irmãos, as palavras que nós lemos aqui, a partir do versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós costumamos todos os meses participar da ceia do Senhor, e cada vez que participamos, nós estamos anunciando a sua morte, nós estamos dizendo que ele morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai, para efetuar no seu sacrifício uma eterna salvação. Estamos dizendo que ele morreu e ressuscitou e nos salvou, e ele foi ao céu e ele há de voltar. Estamos dizendo através deste sacrifício e lembrança e memória que ele fez tudo isso por mim e por você. Foi o presente de Deus, que está lá em João 3,16, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou ele a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através do sacrifício, através da morte, através da sua ressurreição. E ele está vivo, assentou-se à destra do trono de Deus. E João diz
que Ele é o nosso advogado. Ele está ali à direita de Deus e Ele intercede pelos santos, Ele intercede pela igreja, Ele está atento às nossas orações, o nosso clamor. E diz Isaías que as suas mãos estão estendidas para abençoar o seu povo, e diz também que os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, mas está abertos, está atento à oração deste lugar. A Bíblia diz que quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, as suas mãos estão estendidas, e elas tocarão, elas trarão benefício à nossa vida, à igreja do Senhor, à noiva de Cristo, a cada membro que aqui está confiante, crendo na grandiosidade de Deus e no poder de Deus. Agora, a importância da ceia. Às vezes alguém diz assim: eu vou tomar a ceia para me fortalecer. Essa palavra parece que ela não está bem adequada. Nós precisamos estar fortalecidos para tomar a ceia. Eu já ouvi também alguém dizer assim: eu quero me batizar para mim me firmar. Não, você precisa estar firme com Jesus, confiando no seu sacrifício, para você se batizar. Assim também é a ceia do Senhor. E Paulo, ele chama a atenção da igreja, ele chama a nossa atenção para termos o cuidado de não participar da ceia de qualquer maneira. Ele está dizendo que o homem e a mulher devem de examinar-se a si mesmo, fazer um exame introspectivo, para ver a situação, para ver como está, para ver se tudo está bem, porque não se pode tocar no pão, comer o pão e beber o cálice de qualquer maneira. Quando nós não temos esse discernimento e chegamos à ceia, chegamos ao templo para participar do pão e do vinho, sem discernir, sem o discernimento, comer o pão e beber o cálice de qualquer forma, isso pode resultar em prejuízo para o crente e não para a bênção. Os irmãos estão entendendo? Pode trazer prejuízo. E aí Paulo disse: isso acontece, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Traz uma consequência negativa em participar da ceia de Cristo de qualquer maneira. E também ele fala que podemos ser condenados. Por quê? Participamos do corpo e do sangue do Senhor de qualquer jeito, não tendo o discernimento. E claro que para o crente que está em Jesus, consciência tranquila, vivendo o evangelho, servindo a Deus com alegria, ao participar do pão e do vinho, poderá ser uma bênção muito grande para a sua vida. Em você tocar no pão, que após consagrado pela oração, simboliza o corpo do Senhor Jesus, você pode receber cura divina, renovação do Espírito Santo, milagres, dons espirituais, porque após consagrado pela oração, simbolicamente, este pão, ele passa a ser corpo, simbolicamente. Ele é o símbolo do corpo de Cristo. E também o cálice, o vinho, após consagrado, você vai tocar nele, ele é o símbolo do sangue de Jesus. Por isso que Paulo fala da memória, nós não devemos de esquecer destes elementos que é tão sagrado, aleluia, que após consagrado, simboliza corpo e simboliza sangue. Você está aqui esta noite para tocar no corpo, simbolicamente o corpo e simbolicamente o sangue, para ser abençoado. Agora, se a vida estiver meia desregrada, tome cuidado.
não participe da ceia. Primeiro se acerte com Deus. Primeiro se acerte com o seu irmão. Não tome a ceia de qualquer maneira. Isso é sério, meus irmãos. Às vezes nós não levamos a sério. A Bíblia diz que se alguém vier aqui diante do altar, trazer uma oferta, e se lembrar que tem uma picuinha contra alguém, um problema contra alguém, um choque, um rancor, a sua oferta não deve ser depositada no altar, sem que primeiro você vá lá onde está o seu irmão, se consertar com ele, porque senão a sua oferta, ela é apenas jogada aqui, ela não é aceita por Deus. Deus não recebe a sua oferta, que deve ser perante Deus como um sacrifício. Você precisa estar bem com o seu irmão para trazer a oferta, para dizimar, para ser aceita no céu como sacrifício perante Deus, para que de lá também venha benefício de Deus para a sua vida, para que você seja um homem e uma mulher próspero, abençoado por Deus, enriquecido por Deus, como foi Abel. Se a Bíblia fala que devemos ter esse cuidado para com a oferta, para que seja aceita por Deus, olha o que Paulo está falando da ceia do Senhor, que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor, será culpado da sua morte, se inclui naquele grupo. Eu creio assim, eu sou um pouco mais grosseiro nessa colocação, para mim inclui-se naquele grupo que ajudou a crucificar Jesus. Olha a situação, por isso que Paulo tem esse cuidado para ensinar a igreja, dizendo que não se toma ceia, não se come pão e não se bebe cálice para melhorar, para restaurar, para se firmar, mas precisa estar firme, precisa estar melhorado, precisa estar na graça para chegar aqui com a consciência tranquila e tocar no pão e tocar no cálice, porque os elementos simbolizam corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, isso aqui se tornará em bênção para a sua vida. Eu já recebi cura comendo pão e bebendo cálice. Após consagrado, biblicamente, após consagrado, ele está dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Isso é simbólico. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos. Mas nós precisamos estar nele. Amém, irmãos? Por isso que ele disse: examina, pois, o homem, examina, pois, a mulher. Não é brigado com alguém, brigou lá durante a semana, chamou uma porção de nome, não se arrependeu, não alcançou misericórdia, aí vem para tocar no pão e pelo vinho. Tome cuidado, irmãos, isso pode servir de condenação para a sua vida e não de bênção. Por isso nós precisamos ter o discernimento. Pastor, mas eu briguei, já me arrependi. Mas será que você foi lá pedir perdão para o seu irmão? Será que foi? Tem coisas que somente se arrepender, eu acho que não resolve. Tem que ir lá acertar. A Bíblia diz: procura acertar-se com o seu irmão enquanto estiver no caminho. Não é verdade? E tem outras situações que precisa ser confessado. Alguém diz assim: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha, mano, não é bem assim não. O sangue, existe pecado que para o sangue de Jesus purificar e perdoar, precisa haver arrependimento, e automaticamente, tendo arrependimento, vem a confissão. Sem arrependimento, segundo as palavras de João, sem arrependimento e sem confissão,
não há eficácia no sangue de Jesus para purificar pecado. O pecado só é purificado quando a pessoa peca, que ele tem ou ela tem arrependimento e tem confissão. Aí, conforme as palavras de João, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas não se arrepende e não confessa para ver se o sangue de Jesus vai ter eficácia na sua vida de regenerar, de perdoar. Não existe, irmãos. Existe perdão quando há arrependimento. E existe regeneração e purificação pelo sangue de Jesus, mediante o arrependimento e a confissão. João está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se não houver confissão, há perdão? Não. Eu não acredito. Tem que ter confissão para haver perdão. E só vai haver confissão quando há arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem confissão. E aí uma pessoa fica dentro da igreja. Há essa sequência de coisas que Paulo diz. Há entre vós, por isso há entre vós, fracos, doentes e muitos que dormem. A pessoa viver de qualquer maneira e vai tomando a ceia. Aí vai se enfraquecendo na fé. Vai ficando doente espiritual. E vai vivendo, dormindo dentro da igreja. E no arrebatamento, provavelmente ficarão aqui também. Paulo fala de tantos cuidados nesse texto que nós devemos de ter. E participando da ceia, ele está dizendo que estamos anunciando a sua morte. Eu posso dizer que chegando aqui com a consciência limpa, tranquila, para comer o pão e beber o cálice, nós estamos dizendo que eu estou crendo em Jesus. A minha fé está viva. Jesus vai voltar. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele vai voltar. Ele vai nos levar para o céu. Ele está vivo. Eu creio nele. Senhor Jesus, eu confirmo a minha fé em ti, que tu é poderoso para guardar o meu depósito, e eu vou participar da ceia do Senhor. Jesus disse, quando ele falava com os fariseus e os discípulos, que se alguém não comer a sua carne, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Com a nossa vida limpa, com a nossa vida tranquila, com o coração que está às saídas da vida, puro, purificado no sangue de Jesus, lavado no sangue de Jesus, a nossa boca e a nossa língua sem pecado, sem murmuração, sem hipocrisia, sem mentira, para que possamos viver conectados no céu, desfrutando de uma comunhão com Deus e chegar no templo, no culto de ceia, uma vez por mês e participar do corpo e do sangue do Senhor, ter a lembrança da sua morte, do seu sacrifício, do seu sofrimento por minha vida. Se hoje aqui estou alegre, transformado, batizado com o Espírito Santo, falando línguas, esperançoso do céu e da vida eterna, é porque houve um sacrifício, e eu preciso ser grato, preciso agradecer, preciso ter em memória constantemente a sua morte, o seu sacrifício que ele fez por minha vida, por minha família, para dar a mim o resgate da minha alma, ou dar a Deus o resgate da minha alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo 29. Porque o que come e bebe, olha aí, tem que ter discernimento para comer o pão e o vinho. O que come e bebe indignamente
Irmãos, eu sei que você é crente, transformado, mas se porventura acontecer um desastre, ou acontecer um desastre, não venha de qualquer maneira cear. Aguarda o tempo, aguarda o momento. Procura primeiro arrumar a sua vida, colocá-la no altar, chegar perante Deus, pedir socorro, pedir ajuda. Então a mão do Senhor, o sangue de Jesus, ele vai entrar em ação na sua vida, e a sua fraqueza será redimida, e haverá vitória na sua vida. E aí, com a liberação, com oração, com imposição de mão da liderança, haverá uma liberação para que você venha participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus na Santa Ceia, para que você tenha vitória, para que você caminhe na presença de Deus, mantendo uma comunhão plena com o céu, e ver a glória de Deus e sentir a presença de Deus. Alguém chegou para mim um tempo desse aí, dizendo: pastor, eu posso participar da ceia? Eu queria entrar na comunhão, eu queria participar da ceia. Eu disse: meu filho, como é que você está? Você já sentiu a renovação? Você já sentiu o perdão? Está tudo certo contigo? Você acertou aquela situação? Não, pastor, acertei. Eu disse: e Jesus já te renovou com o Espírito Santo? Você falou línguas? Ele disse: ainda não, pastor. Então vamos esperar mais um pouquinho. Eu quero te ver renovado com a presença de Deus na vida. Aí eu terei certeza que os teus pecados foi perdoado, que houve restauração de Deus, que novamente o sangue de Jesus Cristo entrou em ação na sua vida, e você foi regenerado, restaurado pelo poder do Calvário sangrento. Aí ele foi, disse: não, pastor, então eu quero aguardar mais um pouquinho. Aí aguardou, comecei a orar por ele, intercedi por ele, e de repente Jesus renova ele com o Espírito Santo, e ele vem alegre: pastor, agora eu acho que eu posso participar, já senti a presença de Deus, já falei línguas, já estou alegre, já sinto novamente uma comunhão com o céu, e eu sinto que Jesus perdoou o meu pecado. Eu disse: meu irmão, você foi sarado por Jesus, agora você está sarado, agora eu vou te colocar na comunhão, deixa eu orar por você, agora você está sadio, agora você está são. Aí tivemos a certeza. Ficamos de pé, meus irmãos. Aleluia. João também diz o seguinte: tem pessoas que às vezes cometem uma porção de barbaridade. Ele diz: não, eu não tenho pecado. Aquele que diz que não peca e que não tem pecado é mentiroso e engana-se a si mesmo. Existem fraquezas da pessoa, que a pessoa pode se humilhar, se arrepender e pedir misericórdia e alcançar. Mas existem pecados praticados, consumados, que precisa haver o arrependimento e a confissão. Se não houver isso, você vai continuar como uma dracma perdida dentro de casa. Aí cumprir-se a palavra de Deus, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isso será triste, mas te conserte enquanto está no caminho. Enquanto você está no caminho, acerta-te com Deus, se aproxima de Deus, busque a Deus, diga ao Senhor: Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, eu quero alcançar novamente a graça, o perdão, a vitória espiritual, e as mãos do Senhor, ela está estendida para te perdoar, para te regenerar, para te dar vitória novamente, para te conectar com Ele novamente, para te ligar com Ele novamente, e a vitória com certeza virá sobre a sua vida. Antes de participarmos da ceia, eu desejo orar. Talvez esta semana foi uma semana de guerra para a sua vida.
Foi uma semana de luta. O diabo te tentou a semana inteira, porque Satanás sabia que hoje era o culto de ceia e que você estaria aqui para participar da ceia. A luta foi travada na sua vida, foi grande. E se você deseja receber uma oração antes de participar da ceia, venha até a frente, eu vou orar por você agora. Em seguida nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Se alguém está duvidoso, turbado, cocheando em dois pensamentos, chega à frente do altar, eu quero orar por você. Talvez esta guerra travou-se na tua vida, talvez nada a ver com pecado, com erro, mas é uma batalha, é uma força que vem lutando contra você para tirar você do caminho, para que as coisas de Deus não se cumpram dentro dos propósitos de Deus contigo. Tem alguém que quer oração? Eu desejo orar. Ninguém? Levanta a mão então comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, oramos neste momento, Senhor, onde falamos a Tua palavra. Aqui está o Teu povo, os Teus filhos, ó Deus. Neste momento, que a Tua graça, que o Teu sangue, que o Teu amor possa ser derramado no íntimo, no coração de cada irmão e de cada irmã. Deus de toda a glória, fortalece o fraco, restaura, levanta pelo Teu poder. Senhor, os turbados de coração, traz vida nova nesta noite. Ó Deus de milagre, aqui está o Teu povo que foi comprado por bom preço, através do Teu sacrifício no Calvário. Entra com providência neste momento. Senhor Jesus, o sacrifício oferecido foi pelo Espírito eterno. A validade é eterna, hoje e eternamente. E que o Teu Espírito neste momento, Senhor, possa mexer com mentes, com corações, com vidas aqui. E se há alguma perturbação, Senhor, seja repreendida neste momento. E que haja vitória de Deus pelo sacrifício do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo, que haja vitória sobre a vida do Teu povo, Senhor. Restauração, regeneração, batismo com o Espírito Santo, renovação do Espírito Santo, línguas estranhas, vida nova, cura divina pelo Teu poder. Nós cremos no milagre, Senhor, da Tua bênção a cada vida, ó Deus, enriquecendo a Tua igreja cada dia mais. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.